Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, por nós que estamos aqui e pelas nossas crianças. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento onde o teu povo reunido adora o teu nome, Senhor. Como é bom quando nós podemos fazer isso, ó Pai. Como é bom podemos desfrutar da tua presença através da graça de Cristo Jesus, Senhor, daquilo que ele fez na cruz do Calvário por nós. Então, neste momento, nós podemos nos achegar e dizer ao Senhor que o Deus Criador de todas as coisas é o nosso Abba Pai, o nosso Paizinho. Fala ao nosso coração, então, de maneira terna, Senhor, para que possamos compreender o tamanho do nosso pecado e nos arrependermos. Que o Senhor fale, ó Deus, ao nosso coração, através do teu Santo Espírito, nos desafiando à missão, Senhor. Que o Senhor mexa com as nossas estruturas, ó Deus, porque nós precisamos da reorientação da tua palavra, Pai. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, meus irmãos, nós estamos trabalhando o tema reformição, a missão da igreja da perspectiva reformada. E como parte disso, nós estamos trabalhando os 5 pilares da filosofia de ministério da nossa igreja. Nós já trabalhamos os 3 primeiros pilares e hoje nós vamos trabalhar o 4º pilar da filosofia de ministério da nossa igreja. Os 3 primeiros foram a missão é a razão pela qual a igreja existe, o amor é o contexto de toda a missão, as estruturas devem submeter-se ao Espírito Santo. Se você perdeu alguma dessas mensagens da sequência da nossa série, você pode entrar ali nas nossas redes sociais e ouvir as mensagens que você perdeu. E hoje nós vamos trabalhar a relevância para com a cultura não é opcional. A relevância, ser relevante para com a cultura não é uma opção. Para isso, eu gostaria de convidar você à leitura do livro de Atos, capítulo 17. Então, abre lá em Atos 17, a partir do verso 16. Atos 17, uma história fantástica que aconteceu com o apóstolo Paulo. Abre Atos 17, a partir do verso 16, e nós vamos até o final, ok? Até o 34. Diz o seguinte o texto: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntaram: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez
de ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não estejam longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Bom, eu gostaria de dar para vocês alguns contextos, ou melhor, o contexto cultural da cidade de Atenas. Quando nós lemos esse texto, e ele está distante de nós, né, temporal, então muitas vezes nós pensamos, e nós temos essa visão, nós pensamos que o mundo antigo era um mundo de ignorância. E nós vamos perceber que ao olharmos o contexto de Atenas, nós vamos ver que Atenas era uma cidade com muita cultura. Veja só, primeiro, politicamente, os cidadãos de lá haviam desenvolvido a primeira democracia, uma cidade-estado administrada por funcionários eleitos que prestavam contas ao povo. Então, o movimento democrático ocidental começa onde? Na Grécia Antiga, e Atenas é o seu endereço primário. Segundo, Atenas também ostentava figuras importantes em quase todas as categorias da civilização ocidental. Grandes dramaturgos como Esquilo, o pai da tragédia grega. Ainda, Atenas foi o lar dos pais da história, grandes historiadores. Heródoto e Tucídides eram membros da sociedade ateniense. 4. Hipócrates, outro ateniense do século V, foi chamado de o pai da medicina ocidental. Ainda, falar de Atenas sem mencionar Sócrates, o pai da filosofia ocidental, que ensinou Platão, que depois ensinou Aristóteles. Cada um desses gigantes filosóficos, uma vez, agraciou a cidade com a sua presença. E, por fim, vários artistas também chamaram Atenas de lar. O mais célebre destes, à época, foi Fídias, cuja estátua de Zeus foi considerada uma das maravilhas do mundo. Fídias também projetou a enorme e majestosa estátua de Atena, da deusa Atena, a padroeira da cidade. Perceba, Atenas não era um canto no mundo. Paulo está indo para uma grande cidade cosmopolita. Talvez como a nossa, ou como São Paulo, Campinas, essas grandes cidades do estado de São Paulo. E Paulo tem um grande desafio. O desafio de Paulo é comunicar o evangelho para uma sociedade que está distante do evangelho. Distante do evangelho. Com isso, eu gostaria de mostrar para vocês alguns princípios que Paulo usa para pregar o evangelho dentro de uma cultura pluralista como a cultura de Atenas. Veja só quais são esses princípios. Primeiro, sempre olhe para a cultura com uma perspectiva cristã. Sempre olhe para a cultura com uma perspectiva cristã. Verso de número 16.
Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que toda a cidade estava cheia do quê? De ídolos. Agora, perceba um movimento de Paulo. O texto bíblico vai dizer que Paulo ficou profundamente indignado. A palavra grega traduzido como profundamente indignado, ou espírito se revoltava, como está na revista atualizada, é difícil de traduzir. É a palavra paroximo, ou paroxino, de onde tiramos nossa palavra paroxismos, que significa convulsão, espasmo ou explosão. Paulo, então, ele tem uma indignação diante daquilo que ele está vendo. Então, você imagina, Paulo está em uma grande cidade, caminhando nessa grande cidade, e ao perceber a cultura dessa grande cidade, ele fica indignado. Ele fica indignado, e a pergunta talvez seja, por que ele fica indignado? Por que ele está com essa convulsão, com esses espasmos, ou com esse sentimento de explosão? A melhor maneira de entender, então, esse sentimento é a gente olhar para o Antigo Testamento, que tem a mesma palavra traduzida na Septuaginta. Esse termo grego aparece na versão grega do Antigo Testamento em Deuteronômio capítulo 9, verso de número 7, que diz o seguinte, veja, lembrem-se disso e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Veja então o que o texto está mostrando. Quando os israelitas adoraram outros deuses, outros ídolos, ou construíram ídolos para si, eles provocaram a ira do Senhor, a ira justa. Mas essa ira também ela é misturada com amor. Porque Deus exige um relacionamento exclusivo. Qual é o sentimento, então, de Paulo? Paulo experimentou uma mistura de justa indignação pelo nome de Deus e compaixão de coração partido pelas pessoas. Ele foi movido pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Sabe por quê? O Tim Keller, ele vai dizer, ele tem uma frase célebre num livro dele chamado Deuses Falsos. Ele vai dizer o seguinte, tudo aquilo que você adora, diferente de Deus, que toma conta do seu coração, que não seja o Deus revelado das Sagradas Escrituras, consome você. Você é consumido pelos seus deuses. Então veja, quando Paulo olha a cultura de Atenas, ele olha a cidade de Atenas e os seus cidadãos, ele está olhando para essa realidade, ele está vendo pessoas sendo consumidas por aquilo que eles estão adorando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que está um grande tempo na caminhada cristã, você fica indignado com a idolatria da nossa cultura? Você fica indignado? Como a nossa cultura se tornou uma cultura idólatra? Como a nossa cultura se tornou uma cultura consumista? Como a nossa cultura se tornou uma cultura movida pelo prazer e pelo desejo? Como a nossa cultura está centrada no homem e tendo o homem como a medida de todas as coisas, isso causa indignação em você? Porque uma das minhas percepções é que nós acostumamos com a cultura a qual nós estamos inseridos. Nós acostumamos. Nós vemos a violência e nós achamos que a violência não é tanto violência assim, até que aconteça com a gente. Nós olhamos a corrupção e nós normatizamos, então, a corrupção.
Nós olhamos o desrespeito com o ser humano e nós ignoramos ele. Ignoramos. Nós normatizamos. Nós absorvemos, nós não temos indignação santa por isso. Nós nos calamos, nós fechamos os nossos olhos. E os nossos olhos não estão abertos para aquilo que está acontecendo, muitas vezes, ao nosso redor. Paulo, então, ele está indignado, sabe por quê? Porque ele tem uma cosmovisão. E a cosmovisão dele guia o que ele pensa, o que ele faz e como ele interpreta a história. Deixa eu parar aqui. Eu vou explicar mais adiante o que é cosmovisão para vocês. Eu vou definir isso para vocês. Mas, simplificando, a cosmovisão é a lente com que nós enxergamos o mundo. Agora, se sua lente está quebrada, arranhada, embaçada, trocada, você tem uma cosmovisão danificada. E a sua falta de indignação para com as realidades que o mundo apresenta a nós, a sua falta de indignação, acontece porque a sua cosmovisão não é a cosmovisão bíblica. Não é. Isso não tem a ver se você é um religioso, se você vem domingo após domingo à igreja. A cosmovisão, ela afeta a nossa vida de maneira a que nós não suportamos viver junto com uma realidade que é diferente da nossa cosmovisão. É insuportável. É insuportável. Deixa eu contar para vocês uma experiência que talvez traga isso a uma realidade mais palpável para você. Não sei se você sabe, mas eu torço para o maior time do interior do Brasil. O único campeão brasileiro do interior, o Guarani Futebol Clube de Campinas. É uma maravilha. Nós acabamos de escapar do rebaixamento da Série C do futebol brasileiro e Campinas está em festa por isso. Imagine só, né? Grandes feitos, graças a Deus por esse ano, né? Vamos terminar na frente da Ponte Preta. Olha que maravilha. Uma vez, final da década de 90, o Guarani tinha um Dream Team. Djalminha no ataque. Vou falar o ataque para você não pensar que eu sou um fanático, né? Mas no ataque, o Guarani tinha Djalminha, Luizão e Amoroso. Pensa em um time bom, rapaz. E o Guarani estava nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não era o campeonato de pontos corridos como é hoje. Nós tínhamos as quartas de finais. E meu pai, Bugrindo, assim como eu, nós vamos no jogo. E aconteceu algo diferente naquele domingo, onde a torcida do Guarani e do São Paulo se reuniram no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Por um erro estratégico, eu e o meu pai entramos na torcida do São Paulo. E assistimos o primeiro tempo inteiro. Sabe aonde? Atrás do gol do Zete. O Zete era goleiro do São Paulo. Isso faz tempo, né? Atrás do gol do Zete. Foi insuportável. Por quê? Porque a cada descida do meu time para o ataque, a minha vontade era o quê? Era vibrar, era gritar, era extravasar, mas eu não podia fazer por uma questão de sobrevivência. Não podia, eu tinha que ficar ali calado, era insuportável, até que um momento o meu pai deu um somebody love no policial, falou, entramos errado, dá um jeito aí, e o cara nos conduziu, nos escoltou até a grande e maravilhosa torcida do Guarani Futebol Clube. No segundo tempo. E ali eu me senti em casa.
Você viver com uma cosmovisão errada é você estar dentro da torcida do time adversário em silêncio. É insuportável. Você não consegue. Você precisa sair. Você deseja sair. Aquilo te sufoca. Você fica gritando, mas você não consegue. Você grita por dentro. Já gritaram por dentro? Naquele dia eu gritei por dentro. É uma sensação terrível. Mas é isso que acontece quando você vive em um mundo onde você perdeu a sua indignação. Você torce para um time, talvez o time do reino de Deus, mas você está na torcida adversária. Agora veja, o Paulo, ele vai nos ensinar algumas coisas. Ele diz o seguinte, que ele ficou profundamente indignado, e o texto continua, ao ver que a cidade de Atenas estava cheia de ídolos. Paulo olhou para a cidade em uma perspectiva cristã. O que mais impressionou ele foi a idolatria desenfreada naquela cidade. A indignação de Paulo é a imagem perfeita do que significa ter uma cosmovisão cristã. Agora veja, cosmovisão. Uma cosmovisão é um conjunto de crenças sobre as questões mais fundamentais da vida: origem, significado, moral, princípios e destino. A visão do mundo de uma pessoa permite buscar respostas para perguntas sobre quaisquer assuntos dentro de uma grande narrativa. Quando uma pessoa se torna verdadeiramente cristã, a forma como essa pessoa vê tudo muda. A forma como que a pessoa vê o mundo muda. Por quê? Porque embutido do enredo da Bíblia está em conjunto de crenças teológicas sobre Deus, criação, humanidade, pecado, redenção e reino de Deus. Essas crenças e outras crenças ou doutrinas importantes das Sagradas Escrituras formam então a nossa cosmovisão e vai moldar a nossa vida. Vai moldar a nossa vida. Vai ser a moldura daquilo que nós cremos. Então veja, quando você tem uma experiência real com Cristo e com a palavra do Cristo, a sua cosmovisão muda. Você é diferente. Paulo está indignado, por quê? Porque ele tem uma experiência real com Cristo e com a palavra do Cristo. Sabe o porquê nós não estamos indignados? De duas uma. Nós temos meia experiência, ou seja, nós temos uma experiência parcial, e eu fico temeroso disso aqui, porque eu não creio que existe meio crente, assim como não existe meia grávida, assim como não existe uma série de coisas. Mas eu vou dar uma alternativa. Você talvez esteja em uma perspectiva onde você teve uma experiência real com Jesus e você falou no seu coração e confessou no seu coração que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. E isso foi sincero, foi real. Você sentiu o arrepio do Espírito Santo, você foi abençoado e você sente que isso é algo de real. E eu não quero mexer nisso. Não quero mexer nisso. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, a sua experiência com a palavra é pequena, insignificante ou inexistente. Não tem como você construir uma cosmovisão sem uma experiência real com a palavra de Deus. Não tem. Sabe por que então você não fica indignado? Porque lhe falta a experiência com a palavra de Deus. Como você vai saber que há algo errado se você não tem o norte? Como você vai saber
Qual caminho percorrer se você não tem a bússola? Se o seu GPS está em desincronia com o satélite central, seja lá o que for a imagem que você quer usar. A palavra de Deus nos dá essa bússola. A palavra de Deus é o nosso GPS, é o nosso norte. A palavra de Deus, ela é o manual do construtor. E se isso não estiver alinhado com a nossa experiência de confissão do Cristo, nós não temos uma cosmovisão. E a nossa indignação é pífia. É pífia. Por isso que nós nos acostumamos. Por isso que nós vemos pessoas caminhando para o inferno e está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Porque, afinal de contas, você está vivendo a sua vida. Perceberam? O texto ainda me mostra uma outra realidade. Ele fala ainda, né? Que essa cidade estava cheia de ídolos. A frase ídolos aqui, que é apresentada no verso 16, carrega a ideia de as ruas da cidade de Atenas estarem sendo sufocadas. A melhor tradução para cheio aqui é sufocada de ídolos. Então veja, Paulo não está identificando a cidade de Atenas como uma cidade onde tem muitos templos religiosos do panteão grego. Paulo está identificando uma outra coisa. E aqui está o nosso grande problema dentro do evangelicalismo brasileiro, porque a gente acha que ídolo é uma imagem, a gente acha que ídolo, né, são manifestações religiosas contrárias à nossa manifestação religiosa enquanto protestantes. Mas isso não é o que a Bíblia diz sobre idolatria. E isso fica claro quando você entende que Paulo, ao andar pela cidade... E se você não conhece um pouco, deixa eu te falar um pouco de como que era a cidade de Atenas, ou as cidades gregas, né? Elas tinham aquilo que nós chamamos da baixa cidade, onde as pessoas viviam, né? E você tinha as acrópolis. Geralmente, os ídolos, os templos, eles estavam nas acrópolis, nos lugares mais altos da cidade, para serem vistos pelas pessoas. Eram lugares de adoração, ou seja, eles estavam nos lugares mais altos das cidades, porque ali na imaginação religiosa grega, ali era o lugar mais perto dos deuses. Mas o texto bíblico está dizendo que Paulo, ao andar pela cidade, percebeu toda a sua idolatria. Ele não estava na Acrópole, somente na Acrópole. Ele estava andando pela cidade. Veja. Então, os ídolos. Um ídolo é qualquer coisa a que recorremos quando precisamos de algo que somente Jesus pode fornecer. Ídolos não são apenas umas estátuas dentro de um santuário que são adoradas. Eles são deuses substitutos e salvadores funcionais que suplantam o Deus vivo e verdadeiro no coração do homem. Os ídolos podem assumir a forma, ou várias, ou diversas formas, diante das nossas necessidades. Seja ela uma necessidade de aprovação, uma busca incansável pelo sucesso ou pelo dinheiro, o desejo desenfreado por sexo, prazer ou comida, lealdade total a um time esportivo ou a um político, a busca implacável por uma educação que te faça ter vários diplomas, ou talvez até mesmo mostrar uma obsessão por algum indivíduo. Isso pode ser um ídolo. É aquilo que traz para você o alívio, ou a força, ou a paz que só o Cristo pode dar a você. Isso é um ídolo. O que Paulo, então, está convidando? Ou melhor, o que Lucas está convidando os seus leitores a fazerem com essa leitura do texto? É identificar quais são os ídolos do nosso coração. Mas veja, lembra que eu falei que uma cosmovisão bíblica consistente, ela advém de duas experiências. Uma experiência de conversão, mas uma experiência constante de crescimento na palavra.
ok? Você só sabe quais são os seus ídolos quando você é confrontado pela palavra de Deus. É assim que você descobre quais são os seus ídolos. Você só sabe quando você é um adúltero, quando a palavra de Deus diz que você é um adúltero, simplesmente pelo fato de você olhar para uma mulher e desejar essa mulher. Você sabe que você é um avarento simplesmente pelo fato de você amar ao dinheiro mais do que as pessoas. E quando a Bíblia diz isso para você, você sabe que você é um egoísta e você faz tudo para você ser amado. Quando a Bíblia diz que tudo que você faz não é aceitável diante de Deus, porque você faz em um ato egoísta para ser amado. E a Bíblia te ensina essa realidade. E daí quando você é confrontado, veja, não por uma experiência, mas quando você é confrontado por aquilo que a palavra de Deus diz, a sua cosmovisão é reorientada. E com a cosmovisão reorientada, você identifica quais são os ídolos do seu coração. A pergunta é: você tem uma cosmovisão bíblica? Como que você enxerga o mundo? Você enxerga o mundo a partir das teorias humanistas, junguianas, freudianas, que nós temos, muitas, e até mesmo bonitas, bonitinhas, estão lá nas prateleiras. Você enxerga o mundo pelas filosofias orientais, do bem-estar. Você enxerga o mundo pelo humanismo coach tupiniquim que nós temos. Como que você enxerga o mundo? Eu desejo que você enxergue o mundo através das Sagradas Escrituras. Para que, de fato, você seja transformado pelo Espírito Santo. Agora, veja, o texto bíblico não fala só sobre isso. Lucas, então, ele fala, você precisa identificar a sua cosmovisão, e através da sua cosmovisão, você identifica quais são os seus ídolos. Mas veja, o cristianismo, ele é também uma fé pública. Não está enclausurado a lugares religiosos. Veja, a modernidade fez com que a fé cristã fosse retirada dos lugares públicos e colocado dentro do ambiente religioso. E daí nós criamos uma teoria de dois reinos. O reino sagrado e o reino do profano. Não é muito nossa, mas é o que a gente vive hoje. Então, domingo, você está no reino do sagrado. Você bota aquela roupinha de ver Deus, você fica todo cheirosinho, e isso faz todo sentido para você. Mas na segunda-feira até o sábado, à meia-noite, você é um profano. Você está no mundo do profano. Então, pouco importa o que Deus pensa a respeito da sua vida. Deixa eu te falar. Isso é uma invenção da nossa sociedade, que tenta banir Deus da vida das pessoas. Agora, veja o que a Bíblia diz. Verso de número 17. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali estavam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago. Perceba que o texto bíblico nos ensina que Paulo invade 3 lugares diferentes. Paulo, ele está onde? O texto começa. Qual que é a estratégia missionária de Paulo? O primeiro lugar que ele vai em uma cidade. Quando Paulo chega, o primeiro lugar que ele procura? Sinagoga. É o que o texto diz. Paulo chegou lá, foi falar com quem? Na sinagoga. E é interessante, isso é uma boa estratégia que Paulo usa. Porque
como era costume, Paulo começou na sinagoga, falando com os judeus e os devotos, para aqueles familiarizados com as Sagradas Escrituras. Então, Paulo ia lá, dar direcionamento, construir uma cosmovisão para aqueles que já tinham uma certa cosmovisão. Paulo ia redirecioná-lo através das Escrituras. E a gente vê isso, Paulo fazendo isso, nos versos 12 e 13 do capítulo 17. Mas Paulo ficava somente nas sinagogas? Não. Ele vai para um outro lugar. Paulo vai para a praça principal. Alguns lugares, algumas traduções traduzem isso como praça principal, outros como mercado, porque a palavra grega aqui é o ágora. Paulo está no ágora. E nós não encontramos um paralelo com a nossa cultura do que é este ágora. Né? Por quê? Porque nós não temos algo que seja equivalente. Continha tudo na praça principal. Funcionários públicos da cidade deliberando, tinha artistas criando, tinha empresários negociando, tinha a mídia de notícias, jornais, tinha os filósofos filosofando. Tudo acontece na praça. Era o espaço público para tudo. O que Paulo vai fazer na praça? O que Paulo vai fazer na praça? Vamos, gente, vocês são mais espertos do que eu. O que Paulo vai fazer na praça? Vai pregar as boas novas. Paulo, ele só ficou na sinagoga, no lugar religioso? Paulo foi para a cidade e foi conversar com as pessoas. Paulo, então, depois ele é convidado para ir para onde? Para o Areópago. A consequência do ministério de Paulo na praça da cidade é ser chamado para falar entre os maiorais, os maiores, os filósofos, os grandes pensadores, aqueles que ditavam a cultura da cidade ateniense. Como fruto do ministério, Paulo vai para o Areópago. O Areópago era um lugar onde aconteciam as discussões acadêmicas, era um lugar de julgamento das ideias. Era ali. Conhecido também como Mars Hills, o Monte de Marte. Cada proponente, naquele momento, tinha de 3 a 4 horas para falar sobre as suas ideias. Então perceba, Paulo não pregou durante 30 minutos. Ali nós temos, em Lucas capítulo 17, nós temos o resumo do que ele pregou. Paulo provavelmente pregou o evangelho durante 3 horas para aquelas pessoas. Por quê? Porque ele estava na cidade pregando o evangelho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você falou para pessoas que não são de uma comunidade cristã sobre o evangelho de Cristo Jesus? Qual foi a última vez que você compartilhou o evangelho com alguém? Então deixa eu te falar uma coisa muito séria, que eu quero convidar você a fazer. Talvez hoje você precise começar pela sua casa a pregar o evangelho de Cristo Jesus para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos, para as pessoas mais próximas de você. E eu sei que isso talvez seja difícil para você, porque pregar o evangelho nos leva a conversas cruciais com as pessoas. Você vai ter que dizer para aquela pessoa que se ela não entendeu o evangelho de Cristo Jesus, o destino dela é o inferno. E eu sei, o inferno hoje não é um lugar onde a nossa cultura tem um apreço. Na verdade, quando as pessoas ouvem sobre isso, elas dão risada. Porque elas não acreditam. Elas não acreditam. Talvez elas sejam meio estoicas ou epicúricas, né? Pode ser epicúricas? Acho que pode ser epicúricas. Por quê? Elas estão muito mais ligadas à matéria do que à realidade, do que a Bíblia nos ensina.
O texto bíblico está mostrando para a gente a importância da gente pregar nos lugares de influência. E a gente vai ver isso quando Paulo vai entrar para pregar nesses lugares de influência. Veja, tanto no Areópago como na praça principal, Paulo ele está percebendo que a cultura não é neutra. Paulo sabia que não existe uma cultura neutra, um sistema cultural caído diante da proclamação do evangelho sempre reage. As pessoas sempre reagem ao evangelho. O Mike Gorin, ele vai dizer o seguinte: viver com uma comunidade de contraste implicará em um encontro ou um embate missionário com a nossa cultura. Esse encontro, esse confronto missionário, o evangelho questiona a história cultural em vez de permitir que a história cultural nos engula. O evangelho sempre vai trazer essas diferenças. Sempre vai ressaltar essas diferenças. Agora veja, o Mike ele vai dar no seu livro, A Igreja Missional, 3 aspectos dessa cultura que não é neutra, ou da não neutralidade da cultura. Primeiro, a cultura é um sistema coeso, uma rede unificada de instituições, sistemas, símbolos e costumes que ordenam a vida e a comunidade. Segundo, as crenças fundamentais que estão sob a superfície e que formam a cultura ocidental são religiosas. Todo aquilo que a cultura cria se torna uma religião. Bavinck expressa isso quando ele diz: a cultura é a religião tornada visível. Tudo aquilo que nós fazemos culturalmente tem um ar religioso. Tem um ar religioso. A cultura é a religião se tornada algo vivo, visível. Agora veja, essas crenças religiosas, idólatras, também são abrangentes. A religião não é uma esfera da vida dentre muitas, mas uma força diretiva que forma todos os aspectos da nossa vida. Tudo o que nós fazemos é adoração. É o que o Mike está dizendo. Se você não adora a Deus, você adora qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. E se você é pai, você precisa ensinar isso ao seu filho. Você precisa ensinar ao seu filho isso. Eu tenho tido conversas cruciais com meu filho de 8 anos sobre prioridades. E sabe por que eu tenho conversas cruciais com meu filho de 8 anos sobre prioridades? Porque eu não quero ter aos 25, quando a cosmovisão dele já está sedimentada. E é muito mais difícil eu mudar. É muito mais difícil eu dar um turn point em uma cosmovisão aos 25 do que numa cosmovisão de alguém que está formando. É verdade ou não é? Então você precisa fazer isso urgente. Agora, se passou o tempo, seu filho já é mais velho, já tem uma cosmovisão solidificada, você também tem que ter uma conversa crucial com seu filho. Você não pode se tornar um pai omisso. Você precisa olhar nos olhos do seu filho e dizer para ele qual é o destino dele sem Cristo Jesus. Você precisa olhar nos olhos dele. Você precisa dizer que você o ama. Mas apesar do seu amor, o seu amor pelo seu filho não é redentivo. A única coisa que pode trazer redenção para o seu filho é o amor que Deus tem por ele em Cristo Jesus. Último aspecto nosso aqui sobre isso. Diante dos filósofos, diante da cultura, Paulo não negocia o evangelho. Paulo estava sozinho, sabe? Imagina, Paulo está com os epicureus, Paulo está com os estoicos, ambos, filosofias humanistas, ambos. Uns adoram a matéria, outros adoram o prazer,
Uns são fatalistas, outros dizem que não existe nada além daquilo que nós vemos. A realidade última é a matéria. Depois da matéria, tudo se dissolve. Ambos têm essa visão. Ambos têm. Paulo está sozinho. No entanto, o que Paulo faz? Paulo prega o evangelho. Perceba, ele vai falar que Deus é criador, verso 24. Deus sustenta toda a vida, verso 25. Deus é o governante de todas as nações, verso 26. Deus, ele se torna conhecível, verso 27. Deus é o Pai que ama a humanidade, versos 28 e 29. E Deus é o justo juiz que salva e transforma as pessoas através de Cristo Jesus. Paulo fala do evangelho não num contexto específico, único. Paulo mostra o evangelho e a metanarrativa na história da humanidade. Paulo insere as pessoas dentro dessa história. E como você vê isso, Paulo inserindo as pessoas dentro dessa história? Olha o que ele faz no verso 23 e 28. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Pois nele vivemos, nos movemos e vestimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. O que Paulo faz? Paulo, apesar de não negociar a verdade com aqueles homens, Paulo cria pontes. Sabe qual que é o nosso problema? Nós somos muito bélicos. Nós não sabemos criar pontes. Paulo, ao invés... Olha o que Paulo vai fazer. Aonde Paulo foi para saber que existia um altar com a inscrição ao Deus desconhecido? Falei para vocês. Cidade Baixa, Acrópolis, aonde estavam os templos. Aonde Paulo foi? Paulo foi para Acrópolis, nos lugares de adorações pagãs. Paulo entrou nos templos pagãos. Paulo conheceu a cultura a fundo. Paulo não se misturou. Olha só, uma coisa que nós não conseguimos muitas vezes fazer, mas Paulo fazia muito bem. Paulo conhecia a cultura, mas não se misturava com a cultura. Não negociava a cultura. Paulo conhecia a cultura, mas não se misturava com a cultura. E ele faz isso muito, mas muito bem. Tanto que ele vai e ele fala assim, eu sei que vocês estão buscando. Ele não mete o pé na porta e diz, vocês são os pecadores, vocês vão morrer, vocês vão todo para o inferno. Porque, olha, vocês são religiosos, mas vocês não sabem. Não. Ele vai dizer, eu estou apresentando para vocês algo que vocês estão buscando. Deixa eu criar uma ponte aqui. Eu estou apresentando algo para vocês e vocês estão buscando. Vocês só não sabem aonde encontrar e eu vou te dar. Agora, veja uma outra coisa que Paulo faz. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo utiliza daquilo que nós reformados chamamos de graça comum. Paulo vê beleza na cultura. E Paulo, então, vai usar poetas gregos. Se você procurar em Isaías, você não vai achar o pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque não está no Isaías. Nem no Jeremias, nem no Naum, nem no Abacuque, nem no Sofonias, nem aonde você não vai achar. Porque não está. Ou, se você procurar, também somos descendência dele, você também não vai achar. Não foi o Moisés que disse isso. A pergunta é, quem foi? Então deixa eu te falar. Paulo cita 2 poetas pagãos que vislumbravam a relação íntima entre o Deus, e o Deus deles aqui é o Zeus, entre Deus e o homem. Ele primeiro a cita Epimenides, de Creta.
que escreveu sobre a proximidade e o poder sustentador de Deus na criação. Em seguida, Paulo cita o autor estoico Arato, que escreveu sobre a criação do homem à imagem de Deus. Paulo vai buscar na cultura pontes. Sabe o que a gente faz com a cultura muitas vezes? A gente descarta. A gente descarta. De maneira errada. Deixa eu convidar você, então, a 3 movimentos. Primeiro, seus olhos estão encharcados pelo Evangelho de Cristo a ponto de você conseguir se indignar com a idolatria que caracteriza a nossa cultura? Os seus olhos estão cheios do Evangelho de Cristo Jesus a ponto de você ficar indignado. A sua cosmovisão está construída não a respeito das filosofias seculares que nós temos na prateleira. A sua cosmovisão está construída a respeito da revelação, dentro da revelação bíblica. E daí quando você olha as coisas e fala assim, caramba, isso está errado, isso está fora do lugar. Isso está fora do lugar. Você fica indignado, mas viu, não é indignado de você ficar bravinho no Twitter, tá? É indignado de você fazer algo. De você fazer algo realmente, algo realmente. Segundo, deixa eu te perguntar, a sua fé é pública? A sua fé é pública? Ou a sua fé está confinada no ambiente religioso? Você influencia as pessoas na direção de Cristo Jesus? Você apresenta a narrativa bíblica como verdadeira história da humanidade? Se você não faz isso, a sua narrativa, a sua cosmovisão está distorcida. Terceiro, você constrói pontes ou você é uma pedra de tropeço para aqueles que não conhecem o Evangelho? Você constrói pontes ou você é uma pedra de tropeço para quem não conhece o Evangelho? Em outras palavras, a gente perdeu essa conotação no evangelicalismo brasileiro, né, atual, mas em outras palavras, o que eu estou convidando você é dar o bom testemunho. A única coisa que deve escandalizar uma pessoa não é o que você faz, para que político você vota. A única coisa que deve escandalizar uma pessoa é o evangelho que você prega. Só isso. Oremos. Pai, nós estamos na Tua presença e nós queremos que isso penetre no nosso coração para que de fato transforme as nossas vidas, ó Deus, e não somente as nossas vidas, mas as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos confessar, ó Deus, que nós não temos uma cosmovisão consistente. Que a nossa experiência com Cristo Jesus é uma experiência manca. É uma experiência quase histérica. É uma experiência vivida em cima de um frenesi espiritualoide, ao invés de uma realidade consistente do Teu Evangelho. E nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Perdão porque nós não somos profundos na Tua palavra. Perdão porque não encaramos, ó Deus, a realidade da nossa cultura como uma realidade que não é neutra. Não é neutra. Não existe neutralidade na nossa cultura. A cultura à qual nós estamos inseridos, ela é caída e ela é má, porque ela foi corrompida pelo pecado. E as únicas coisas boas que existem são os resquícios da imagem de Deus. Então, Senhor, nos ajuda a construir pontes através daquilo que o Senhor deixou como imagem na nossa cultura, como pistas do seu amor para com a humanidade. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção?
Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe. Às 18h30 nós nos reunimos aqui novamente e estaremos também nas redes sociais.